a nós sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido da tua igreja, Pai, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja de Deus, no precioso nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, quase lá no final, na primeira epístola do apóstolo João. Primeiro a João. Vai chegar em Apocalipse, aí você vai voltando, vai passar ali pelo Judas, vai chegar nas epístolas de João, em 1 João, 2 João e 3 a João. Nós vamos falar na epístola do apóstolo João, a primeira epístola universal de João à igreja. Amém? No capítulo 2. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2. Amém? Se todos encontramos, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Até aqui, Deus acrescente bem a sua leitura da tua palavra. Podeis vos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, lemos aqui uma escritura do nosso querido irmão João, né? Na Bíblia é chamado João o teólogo, né? Mas não é teólogo, né, irmãos? Porque ele não era um mestre, ele era um profeta. Amém? Teólogo estuda matérias, estuda línguas, idiomas, né? Gramática. Tudo bem, é bom estudar, é bom conhecer sua Bíblia, mas melhor ainda conhecer o autor da Bíblia. Amém? E João conhecia o autor desta Bíblia. João é aquele que diz assim: nós podemos ver, ouvir e tocar do verbo da vida. João é aquele que foi enviado depois de idoso já para a ilha de Patmos, para receber a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho, que é o livro de Apocalipse. Amém? Você vê, irmãos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, né? Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, e a gente pode chamar Apocalipse de Evangelho segundo Jesus Cristo. Porque o Espírito de Cristo mostrou, e João só escreveu. João foi só um escriba, mas para ele ter aquela revelação, ele não era um teólogo, como diz ali a Bíblia, né? Apocalipse de João, o teólogo. Não, Apocalipse de João, o profeta. Amém? Teólogo nenhum tem essa revelação. Tanto que eles creem em 3 deuses, nós cremos num único e verdadeiro Deus, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então nós lemos nosso querido irmão João escrevendo à igreja de Deus, dizendo assim: meus filhinhos. Então note, esta escritura, irmãos, ela é direcionada aos filhos e filhas de Deus. Irmãos, se você pegar todas as epístolas, está escrito assim: aos santos que estão em tal lugar, aos santos em Jesus Cristo que estão em tal cidade, aqueles que são santos no nome do Senhor Jesus Cristo em tal cidade. Então esta mensagem, esta Bíblia, ela foi escrita para filhos e filhas de Deus. Por isso o povo aí fora não aceita. Você tem que se tornar filho de Deus primeiro, para você aceitar as Escrituras. Como que você torna filho de Deus? Ah, nascer ali em Jerusalém você torna filho de Deus. Não. Você se torna um judeu. Nascer em Campo Grande não te torna filho de Deus. Você se torna um campograndense. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é filho de Deus. E como que você nasce do Espírito?
crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os que eram seus e os seus não o aceitaram. Mas ele deu o poder de se tornar filhos de Deus todos aqueles que crescem no seu nome. Então, quando você crê no nome de Jesus Cristo, é batizado, recebe o nome dele na sua cabeça, é como se ele registrasse você no cartório celestial. Quando nasci, meu papai e minha mamãe me levaram no cartório natural, colocaram o meu nome e o sobrenome lá. Eu fui registrado. Então, quando o pastor me levou em 2011, lá no rio, naquela água barrenta, correndo ali, e ele me pegou ali, colocou a mão no meu ombro, outra na minha cabeça, e invocou o nome de Jesus Cristo, e me deitou na água, quando ele levantou, o meu nome foi registrado no cartório celestial. Eu deixei de ser Tarcísio Tertuliano e passei a receber o nome de Jesus Cristo agora. As pessoas me conhecem aqui na rua, na cidade, onde eu estou no trabalho, pelo nome de Tarcísio. Mas lá no céu, você é conhecido pelo nome de Jesus Cristo. É o nome que toda a família, no céu e na terra, recebe. Então você carrega agora o nome do seu Pai, Jesus Cristo. Por isso que Jesus, quando estava aqui na terra, irmãos, eu estou falando para a gente encaminhar aqui nas Escrituras, amém? Ele falou assim, eu vos fiz conhecer o teu nome. Eu vos manifestei o teu nome. Irmãos, quando é que Jesus chegou e falou assim, o nome do meu Pai é tal? Nunca falou. Mas ele manifestou o nome do Pai. Eles conheceram o nome do Pai. E ele diz assim, em meu nome expulsarei os demônios. O nome de Jesus Cristo é o nome do próprio Deus. Quem colocou o nome no filho? O próprio Deus. O anjo só trouxe a mensagem, irmão. Maria e José não colocaram o nome de Jesus. O anjo veio para Maria e falou, tu gerarás do Espírito Santo e terás um filho e colocará o nome de Jesus. Emanuel, que não é trindade conosco, é Deus conosco. Jesus é Messias, ou enviado, mas é um nome próprio, um nome de Deus. Então, meus filhinhos, é para os crentes, são para os filhos de Deus essa mensagem. Ele diz, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Irmãos, nós temos que permanecer na palavra, amém? E temos que permanecer no máximo possível em santidade. Como que você mantém isso? Fugindo da presença do mal. Você tem que caminhar os seus pés em lugares bons. Você não pode ir onde lugar que você sabe que são flagrantes de pecado e estar lá, porque você não vai vencer. Nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de vencer o inferno, a não ser que o Espírito Santo esteja nele, irmãos. Nenhum homem pode vencer a morte, a não ser que o Espírito da ressurreição de Cristo esteja nele. Ninguém pode ser curado se o Espírito Santo não der a cura, irmãos. Então você não desafia o diabo. Mas o nome de Jesus Cristo em você, o diabo respeita. Então nós não desafiamos o diabo, mas ele não nos desafia também. Porque ele não vai chegar em você sabendo que você tem o nome de Jesus em você. Mas desculpa, irmão, você não fica se exibindo, desafiando o diabo. Não, eu vou no bar ali, vou sentar com eles, eles vão jogar sinuca, eles vão beber, eles vão botar mulheres no colo, mas eu ficarei santo ali. Desculpa, irmão, só de você estar ali já está errado. Como o pastor prega aqui, o seu anjo já ficou lá fora na porta. Se tiver um tiroteio lá, a primeira bala perdida, quem pega é você. Porque Deus tem que tirar fora, porque não pode permitir que o santo dele veja a corrupção. Antes de você pecar, Deus te tira. Parece duro, né? Mas fazer o quê? Então você coloca os seus pés em lugares bons. Você coloca seus olhos em lugares bons. Você coloca a sua mente, a sua alma em lugares bons. Você foge da presença do mal. Você foge da aparência do mal. Irmão, você tem um poder de intuição, sabia? Principalmente a mulher. A mulher tem a tal da intuição feminina. A mulher está ali fazendo algum afazer em casa, trabalhando, e ela tem um pressentimento. Opa, muito silêncio. Algo está errado. Tenho certeza que o filho está aprontando alguma coisa. Ela vai lá e pega, vamos dizer assim, com a mão na botija. É uma intuição que a mãe tem, a mulher tem. E Deus dá também para você uma intuição do Espírito Santo. Você vai passando numa rua ali, você fala assim, aqui está esquisito.
E você corta caminho. Por que você faz isso? Algo te adverte. Um rapaz que trabalhava na banca de revista, quando eu trabalhei no banco com o Cesário, lá na Júlio Castilho, ele disse que ia indo no Rio de Janeiro, que ele não tinha visitado lá, não conhecia, e tinha uma escadaria enorme que descia num bairro lá que ele tinha que descer. E ele falou, eu vou atalhar por aqui, porque lá a volta é muito grande, eu vou atalhar na escadaria aqui, que todo mundo desce aqui mesmo, eu vou. E quando ele ia descendo, irmãos, ele me contou isso. Quando ele ia começar a descer a escada, parece que sentiu uma mão no peito dele assim, falando, aqui não. Ele parou, olhou aquele escuro assim, ele foi para o outro lado. Quando ele chegou lá na frente, ele escutou os tiros lá atrás. O pessoal já estava trocando tiro com a polícia, com todo mundo. Por que isso, irmãos? Porque Deus guarda seus filhos. Quantas vezes nós somos livrados de acidente, de alguma coisa, e nem fica sabendo? Irmãos, quando eu trabalhei no Comperer, eu saía de lá tarde da noite, a Vanil sabe. Um dia eu lavei o açougue lá que eu trabalhava no açougue, saí todo tranquilo, peguei o ônibus. Quando eu estou chegando em casa ali, que eu morava no Santa Amaro, eu vindo sair da Júlio Castilho, fui pegando a minha rua para chegar em casa, e aí tinha uma rua que cruzava assim, na esquina. E eu estou vindo bem tranquilo, e já era de noite, 11h30 da noite, quase meia-noite. Quando eu ia pisar na rua, irmãos, tirar o pé do meio fio e pisar na rua, eu parei. Por um segundo eu titubeei, eu sei o que aconteceu. Eu parei ali, em vez de dar o passo, eu parei. Quando eu parei, irmãos, passou uma moto em toda a velocidade do mundo. Eu nem escutei a moto que veio de cá. Quando a moto passou, logo em seguida a viatura da polícia passou derrapando assim. Ó. Se eu tivesse dado mais um passo, o motoqueiro tinha atropelado com tudo, matado. Então quem guardou? Não fui eu que sou o bom, irmãos. É Deus que guardou, por algum propósito. Eu já contei para vocês a história que eu virei a esquina para ir trabalhar e dei de cara com 2 pitbull desse tamanho. E eles pararam e ficaram me olhando ali, eu pensei, morri. Porque com um já não dá conta. Com 2, eu parei com a minha bolsa que eu carregava assim no braço. Agora eu estou usando uma mochila mais jovem, né? Parei, fiquei segurando a bolsa e pensei, bom, morri. Como será do outro lado? E eles pararam me encarando. Irmãos, eu nem me mexi. Eles abaixaram a cabeça e voltaram, entraram para dentro do portão. Aí o dono veio e fechou o portão. Aí que eu... Quem guardou eu, irmãos? Eu não dou conta de 2 cachorros daquele tamanho. Deus guarda nós. Deus guarda seus filhos. Quem que derrubou as muralhas de Jericó, irmão? Você acha que foi Josué, aqueles homens? Foi Deus quem derrubou. Irmão, você sabia que quando caiu a muralha, a Bíblia fala que a muralha caiu, mas sabia que não caiu toda? Teve que ficar um pedaço em pé. Por causa da casa daquela mulher que desceu aqueles homens na beira lá de noite, no cesto. Vocês lembram que uma mulher recebeu os espias? E a casa dela era na beirada do muro, e ela desceu aquele pessoal lá. Então você imagina, aquele muro todo ruiu, menos o muro da casa dela. Porque ela tinha a fitinha vermelha pendurada na janela. O sinal marcado. Assim como Moisés tinha o sangue no umbral da porta. Assim como você agora tem o nome de Jesus Cristo na sua cabeça. Deus guarda o seu nome. Nós agora somos templo do Espírito Santo. Não como aquele templo de pedra lá que está quebrado e aquele povo tentando levantar lá, e os muçulmanos de um lado e os judeus do outro. Agora são templos de carne humana. E Deus em seu povo. Então vamos seguir. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, aquele que não peca é mentiroso e fala que Deus é mentiroso. Todos pecamos. Mas ao mesmo tempo fala, mas aquele que é nascido de Deus, esse não peca. Aí as pessoas pegam e falam, há contradição. Se Deus está falando aqui, se a gente fala que não peca, a gente é mentiroso, mas aquele que é nascido de Deus não peca, então a Bíblia não está encaixada. Não, irmão, não é isso. Eu lendo na minha Bíblia, eu não vou dizer que não siga isso como doutrina, tá, irmãos? Eu não sou pastor de vocês. Aquele que diz que não peca é mentiroso, mas aquele que é nascido de Deus não peca mais. Por quê? Bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa pecado. Então você peca, mas Deus não vê o pecado. Deus não imputa o pecado. Por isso que você fala, eu não peco, é mentiroso. Mas se você nasce de Deus e tem o nome dele e tem o sangue, você já não peca mais, porque Deus não imputa o pecado sobre você.
O profeta da era, o irmão Branham, estava num restaurante uma vez, e ele estava almoçando ali, e ele viu uma mulher com uma roupa indecente, sentada no meio de um monte de homens, conversando ali no restaurante, e risada alta, e rodadas de uísque. E o homem Branham, veja bem, o homem Branham olhou para aquilo e condenou. Como pode aquela mulher daquele jeito, vestida indecentemente no meio daqueles homens? Isso está errado. Com toda certeza isso é inferno. Mas o profeta Branham, a mente dele, ali na mesa do restaurante, irmãos, a mente dele, o espírito dele foi pego pelo Espírito de Deus e levado para fora da terra. E lá fora da terra ele viu a terra envolta em sangue. E o sangue de Cristo rodeando toda a terra. Toda a terra. Por isso que diz aqui, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Por isso que João apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus falou para ele, como que você condena aquela que eu lavei pelo sangue? E quando ele voltou na mesa, irmãos, o Espírito dele ali, ele levantou lá e foi falar com aquela mulher, no meio daqueles homens. Com licença, eu posso falar com a senhora? Ela falou, pode. Prazer, eu sou o irmão Branham, reverendo, que ele falava reverendo, né? E eu quero pedir perdão para a senhora. Não, perdão do quê? Eu não fiz nada para o senhor? Não, perdão, porque eu estava condenando a senhora, por causa disso, e narrou para ela. E aí aquela mulher já começou a chorar, era uma batista desviada, e conheceu o profeta ali. Vejo que tu és profeta, como aquela samaritana do poço, né, com Jesus. E aí aquela mulher se arrumou à sua condição. Então veja, esta mensagem é direcionada aos filhos. Se os filhos pecarem, há um advogado, Jesus Cristo. E os filhos, essa mensagem é para os filhos. Se os filhos pecarem, tem um advogado, Jesus Cristo. Porque o perdão dele está para todo mundo. É que as pessoas não aceitam. Nós vamos chegar lá. Mombrana conta o ministério, o testemunho do irmão Daniel Curry. Esse homem, irmãos, um dia num culto, ele entrou num transe. Estava sentado num banco lá no fundo, lá, e como se caísse desmaiado. E o pessoal continuou correndo o culto normal. E esse homem conta que ele saiu do corpo dele e foi até o céu. E ele se viu morto diante da porta do céu. Então ele chegou lá e bateu. E aí só abriu uma portinhola, irmãos, vamos dizer assim. E aí naquela portinhola apareceu o rosto do anjo, né? Pois não. Falou, tudo bem, eu sou o irmão Daniel Curry. Eu fui evangelista lá na terra, ganhei almas para Cristo. E parece que eu parti. Então eu estou no céu, eu presumo. Então eu gostaria que o senhor abrisse a porta para que eu pudesse entrar. O anjo falou assim para ele, só um minuto. Deixa-me pegar aqui as anotações. Como é seu nome mesmo? Daniel Curry. O anjo olhou e falou, olha, não vejo o seu nome aqui. Ele tem certeza disso? Espere, eu sou um evangelista. Ganhei almas para Cristo. Um grande homem de Deus lá na terra. Confira de novo. E o anjo... Daniel, né? Com D, né? É. Curry. C-U-R-R-Y. É, realmente... Não tem... Mas como não? Como é que meu nome não está aí? O que eu posso fazer então? Eu não tenho para onde ir. O anjo disse a ele, bom, você pode recorrer do seu caso. Como eu faço isso? Como é que eu posso recorrer do meu caso? Você pode recorrer diante do julgamento do trono branco. Você quer ir para lá? Recorrer do seu caso? Ele falou, é claro que eu quero. Porque eu sou um evangelista, eu preciso entrar no céu. Então ele sentiu 2 anjos agarrando um de cada braço dele, irmãos, e viajou no espaço. E foi indo uma distância enorme. Lá na frente ele viu uma luz, aquela luz foi aumentando, de repente clareou tudo, e aquela luz cada vez mais forte, de repente ele viu um trono, e aquela luz cegante, ele não podia nem olhar direito, irmãos. E aí estava ele, Daniel, chegue diante do trono branco. E ele com as pernas tremendo, irmãos, parou ali, e veio uma voz, Daniel, tu foste perfeito na terra? E ele disse, claro que eu fui um evangelista, eu preguei o nome de Jesus Cristo, eu ganhei almas para Deus, é claro que eu fui perfeito. Então, Daniel, tu não mentiste na terra nenhuma vez? Aí ele parou, pensou, bom, espere, talvez eu tenha dito algumas coisas que não fossem verdade, talvez eu tenha contado algumas mentiras. Daniel, tu pegaste algo para ti que não lhe pertencia?
E ele, bom, talvez eu tivesse pego algumas coisas que não pertenciam a mim, mas não muitas. Daniel, tu cobiçaste mulheres na terra, Daniel? Ele, bom, algumas vezes eu virei o rosto na rua para olhar algumas mulheres curvilíneas. Então tu não foste perfeito na terra, Daniel. Ele disse, realmente não fui perfeito. E ele começou a tremer, irmãos, porque ele começou a ver que a condenação viria sobre ele. Mas eis que então daquela luz ele vê uma pequena sombra, um vulto que vem se aproximando, e aquele vulto vai formando um homem vestido de branco, cabelo branco, comprido até aqui assim, um cinto de juiz aqui no peito, roupa branca até lá embaixo, os olhos brilhantes, e aquele homem vem na direção dele, estarei condenado? Será que é o carcereiro, ou se é quem vai me matar, alguma coisa assim? Estou morto! Só que aquele homem vem ao lado dele, irmãos, coloca a mão sobre o ombro dele e o abraça. E ele tremendo ali, irmãos. Então aquele homem aponta o dedo para o trono e diz, Daniel lá na terra não foi perfeito. Daniel lá na terra cometeu alguns erros, cometeu alguns pecados. Porém, Daniel lá na terra se pôs pelo meu nome. E tinha nele o meu nome. Portanto, agora, diante da condenação, eu me ponho no seu lugar. Eu sou Jesus Cristo, o grande advogado. Aleluia por isso, irmãos. Aleluia. Irmãos, você pode ter falhas. Você pode cometer erros. Mas você tem que ter a certeza do perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Ele é o advogado diante do Pai. Então veja, Romanos 11:32. Eu estou falando bem devagar hoje, vocês viram, irmão, que eu estou mais calmo, né? Geralmente eu sou atacado, né? Gritando. Romanos 11:32, note. Porque Deus encerrou a todos, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, desde Adão para cá, irmãos, todos estavam na desobediência. Todos, não teve um. Mas Deus fez isso para encerrar todos debaixo da sua misericórdia. Então, todo homem, toda mulher, pecador, que aceitar o nome de Jesus Cristo, ele sai da morte e entra na vida eterna. Ele sai do pecado e entra no perdão. Ele sai da enfermidade e entra na cura. Ele sai da morte e entra na vida eterna. Você troca de lugar. Você está aqui, você vai para cá. Porque todos são desobedientes. Todo mundo, irmão. Israel, todo mundo. Todos os profetas, até o profeta de vez em quando errava. Mas Jesus Cristo estava sobre todos em misericórdia. Por isso que ele disse, quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Todos, uns para aceitar, outros para rejeitar. Mas todos têm que passar por Jesus Cristo. Não adianta, irmão. Seja para salvação ou por condenação, é com Jesus Cristo que você vai se acertar. Você pode ser o homem mais falho da terra, a mulher mais falha da terra, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Deus dá conta. Se você colocar o nome de Jesus na sua cabeça, Deus é que te dá a vitória. Aí a pessoa fala, mas eu não sou bom o suficiente, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus erros, eu tenho meus problemas, mas agora você tem o nome de Jesus Cristo agora. A fé do Filho do Homem que vence o mundo. Deus se posiciona por você. Aonde você for fraco, Ele será forte. Aonde você é mentiroso, Ele colocará a verdade na sua boca. Aonde você tiver enfermidade, Ele dará a cura. Ele vira o quadro, Ele transforma a história. Ele muda a cena. É igual o pastor falou, que você tem agora a parafusadeira lá, né? Se você rodar a chavinha para um lado, ele aperta. Mas se você virar a chavinha para o outro, ele solta. Assim era nós, irmão. Nós só ia para o lado errado. Aí Deus virou a chave. Agora você vai para o lado certo. Porque você tem um nome que é sobre todo nome. Nem o nome do diabo pode com ele. É o nome de Jesus Cristo agora. Então veja.
Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para agir com misericórdia com todos. E ele segue também, irmãos, Gálatas 3:22. Veja o que fala, a mesma coisa, irmãos. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, veja, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então veja, irmãos, todos estão desobedientes, todos estão debaixo do pecado, mas aqueles que aceitam o nome de Jesus Cristo alcançam o perdão dos pecados e entram na promessa da vida eterna, irmãos. Isso é para os crentes. Crente no quê? No nome do Senhor Jesus Cristo. Agora pegue isso e encaixe com Atos 2:38. O que faremos, irmãos, para alcançar tais maravilhas? Arrependei-vos cada um de vós, sedes batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, que é vida. O dom do Espírito Santo é vida, e vida eterna. Você vê Jesus lá um dia, ele estava ali, fazendo seus afazeres, às vezes estava descansando, sentado, escrevendo no chão com o dedo dele ali. E aqueles homens trouxeram uma mulher e disseram assim: escute, o Rabi, mestre, senhor, tudo que ironia, né, irmãos, que eles não criam. Esta mulher aqui, senhor, nós a pegamos em adultério. E a lei diz que esta mulher tem que ser morta apedrejada. Agora nós vamos ver o que o tal do mestre vai falar. A Bíblia diz que eles faziam isso para tentar Jesus. Irmão, Jesus é a palavra, não é? Do princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Pode Jesus ir contra a sua própria palavra? Quem deu a lei a Moisés não foi Deus? Como que Jesus vai contra Deus? A lei diz que essa mulher foi pega em adultério, tem que morrer apedrejada, hein? E aí, Jesus não podia negar, né? Então ele falou, tudo bem, é verdade mesmo, tem que morrer apedrejada mesmo. A lei diz, né? A lei diz que tem que apedrejar. Então vamos começar a apedrejar. Peguem as pedras. Eles, opa, vamos matar. Espera aí, só que é o seguinte, quem não tiver pecado tem que jogar a primeira. Um olhou para o outro e falou, bom, eu não posso que eu dei uma roubadinha ali. Hoje cedo eu contei uma mentirinha, foi jogando as pedras. A mulher lá olhou e falou assim, eu traí meu marido, eu também traí minha esposa, vai jogando as pedras. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fraudei, eu não fiz não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Dali a pouco, irmão, só estava a mulher e Jesus. Jesus olhou para ela, provavelmente com a pedra na mão, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, eles foram tudo embora. Irmão, quem que podia jogar a pedra nela? Ele. Ele era o próprio Deus, ele não tinha pecado. Não havia nenhum pecado em Jesus Cristo. Cadê seus acusadores, mulher? Eles foram embora. Mas o Senhor talvez possa jogar a pedra. O Senhor ficou. Então ele diz àquela mulher, também eu não te acuso. Vai e não peques mais. Ele foi o advogado para aquela mulher. Havia um dia que Jesus estava pregando numa casa fechada lá, e os homens trouxeram um homem carregado por uma maca, irmãos. E aí não podiam entrar, não tinha como entrar, ele falou, sobe no telhado, arranca as telhas, desce aquele homem lá no meio. De repente eles estavam como se abrisse aqui, e descesse um homem lá no meio lá. O pessoal assombrado, ia lá. Vamos dar o nome de Tarcísio para esse homem, para não usar o nome do irmão. Aquele ali é o tal do Tarcísio, aquele está naquela condição ali por castigo de Deus, é pecador. Vivia pecando, por isso que está aí aleijado. Vamos ver o que o Senhor vai falar. Aí eles, que fé é essa? Vocês trouxeram o homem, desceram ele aqui, né? Jesus se levantou, deu uma olhada. Mas fica tranquilo. Seus pecados estão perdoados. Aqueles homens, irmãos, olharam e falaram, que pecado perdoado? Esse homem é doido, rapaz. Por quê? Esse homem, como é que só Deus é que perdoa pecado? E outra, se os pecados estão perdoados, por que ele continua aleijado? Ele ficou assim por causa dos pecados dele, é castigo de Deus. Só que eles cochichando um para o outro ali. Jesus então virou e falou assim, o que é mais fácil que eu diga a esse homem? Levanta e anda ou que os pecados estão perdoados? Eles ficaram em silêncio, porque nenhum é outro é fácil, né, irmãos?
Então Jesus falou, para que vocês sabeis que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo a esse homem, levanta e anda. E o homem, levantou, irmãos, aleluia! Ele advogou a causa daquele homem, irmãos. Um advogado, Jesus o justo, ele é justo. Ele sabe que você vai falhar, ele sabe que você vai errar, mas ele é justo para se lembrar do Calvário. Ele olha e fala assim, mas não vejo pecado no pastor Domício, não vejo. As pessoas veem um monte de defeito, mas eu não vejo, porque está debaixo do sangue. Eu não vejo pecado, erro ali no irmão Josnel, ele está debaixo do sangue. Eu não vejo pecado na irmã Antônia, na irmã Vanil, no irmão Nelson, não vejo. E o diabo todo dia, olha lá o que ele fez, olha ali, ele errou, olha lá, ele mentiu para a mulher dele. Está vendo? Olha lá, ele deu uma mentirinha. Olha lá, Jesus, não consigo ver, não vejo, Satanás. Você deve estar delirando, Satanás, porque eu não consigo ver. O sangue está sobre minha cabeça. O diabo pode ver tudo, mas Jesus não vê, porque o sangue está sobre mim. Irmão Brana conheceu uma mulher indígena, que um dia virou para ele e falou assim, irmão Brana, eu vou sair daqui da aldeia, porque o meu passado não permite que eu tenha um marido aqui. E eu vou para a cidade estudar, fazer faculdade, lá eu arranjarei um marido. Irmão Brana virou para ela e falou assim, não saia daqui, fique com seu pai e sua mãe, cuide deles e Deus te dará um marido. Assim diz o Senhor. O irmão Brana foi embora, irmãos. Passado anos, o irmão Brana volta com o irmão lá, fazer um culto lá na aldeia. Aí quando terminou o culto, provavelmente estavam jantando, aquela mulher falou assim, irmão Brana, o senhor lembra aquela vez que eu disse que ia sair daqui da cidade e iria lá, né, para a cidade casar, porque o meu passado não permitia que eu casasse aqui. O senhor lembra que o senhor falou que Deus ia me arrumar um marido? Sim, eu lembro, irmã. Pois então eu arrumei um marido, um cristão bom. Agora nós estamos na igreja, nós estamos bem. Bem que o senhor disse que eu arrumaria um marido, irmão Brana. Ele falou, então amém, irmã, fique com o seu marido, permaneça agora aí. Aí eles pegam o carro para ir embora, irmãos. Aí está dirigindo o carro ali, o irmão fala para o irmão Brana, é o seguinte, eu posso te fazer uma pergunta? O irmão Brana falou, pode, irmão. Escuta, qual era o passado daquela mulher que ela não podia casar? O irmão Brana vira para aquele homem e fala, irmão, o que Deus coloca debaixo do sangue, Ele não revela nem para o seu profeta. Os pecados daquela mulher, o passado daquela mulher estavam jogados no mar do esquecimento, porque ela passou na cruz do Calvário, no batismo das águas. O nome de Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Perdoou os seus pecados, irmã. Perdoou os seus pecados, irmão. Por que você fica relembrando, tirando de debaixo do sangue? Esquece. Passado é passado. Acabou. O arroz que eu comi ontem já acabou. Vou comer um amanhã. Aliás, vou comer hoje quando chegar já. Aleluia. A Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que pela promessa, pela fé em Jesus Cristo, chegasse aos crentes. Os filhos e filhas de Deus alcançam o perdão dos pecados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar mais uma história, porque os irmãos já ouviram essa várias vezes, o pastor já falou umas 30 vezes, eu devo ter falado umas 30 vezes, mas como está gravando, é bom deixar para as pessoas que vão pegar a primeira vez. Mombrana fala daquele homem, vocês sabem a história, que foi para a guerra lá, porque na época do presidente Abraham Lincoln, teve a guerra do norte contra o sul. Um queria manter os negros escravos e o outro queria libertar os negros da escravidão. Então o norte lutou de um lado e o sul do outro, e teve guerra. E um homem foi para a guerra. Só que ele se amedrontou, tinha a mãe doente em casa, o pai velhinho, tinha uma filha novinha e ficou com medo, irmãos, do tiroteio, tudo. Ele fugiu, desertou. E ele voltou para a capital. Quando chegou lá, o general mandou, prende esse homem, desertor. É fuzilamento. Só que aquele homem tinha um grande amigo dele, que era conhecido do presidente Lincoln. Aí ele falou assim, vou correndo lá, porque eles vão matar esse homem amanhã, eu vou correndo lá falar com o presidente vai dar o perdão para ele. E aquele homem correu, irmão, naquele tempo a Casa Branca, qualquer um entrava e saía. Hoje em dia você não consegue chegar nem 10 quilômetros longe. Quando os terroristas querem explodir todo mundo. Aquele homem entrou na porta lá, falou, ô querido Lincoln, tudo bem? Ele deve certo, ele viu o homem, ô rapaz, como é que você está? Tudo bem? O que foi? É o seguinte, um amigo meu lá foi para a guerra, mas é assim, ele está numa condição assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora vão fuzilar ele. Perdoa ele. Porque ele precisa ser perdoado, ele tem que cuidar da mãe doente dele, o pai velhinho dele. Ele foi um covarde, mas tudo bem. O presidente se comoveu com o apelo daquele homem, um advogado.
Pegou um papel de pão, irmão. Você lembra quando o pão antigamente era vendido naquele papel de lá marronzado assim? Hoje é no saquinho transparente, né? Ele rasgou aquele papel lá assim, assinou. Perdão de fulano de tal, só que pegou o carimbo e deu na mão daquele homem. Aquele homem correu lá no quartel, chegou lá e falou assim, ó, ordem do presidente Lincoln. O que é isso? Um pedaço de papel de pão? Você tá... Leia aí se não é. O homem já olhou. Sargento. O sargento pegou. O que é isso? Um pedaço de papel de pão? Mas é a assinatura do presidente. O carimbo. Tenente. Você vê, né, irmãos? O tenente olhou. Capitão. Ninguém, né, irmãos? Aí o capitão olhou e falou, é o carimbo do presidente mesmo. Soltem o homem. O amigo dele pegou o papel e levou lá, irmãos. Aí o soldado pegou, abriu a porta e falou, sai daí, você está livre. O homem na cela, livre por quê? Você está livre, o presidente te perdoou. O presidente nem me conhece. Não, está aqui, ó. O presidente assinou aqui, ó, carimbou. Ele falou, mas isso é um pedaço de papel de pão. Você não tem validade. Não, tem sim, olha aqui, ó. O carimbo e a assinatura, aquele homem pegou, olhou. É o carimbo do presidente, sim. E é a assinatura dele. Mas isso aqui não tem validade, isso aqui é o papel de pão. Vocês estão brincando comigo. E rasgou aquele papel. Fechem a cela. No outro dia levaram o homem lá no pilotão de fuzilamento, lenço no olho. Pá, 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 pá. Chegou a notícia no presidente. Senhor presidente, aquele homem que o senhor perdoou aí, o senhor deu, né, a graça para ele, eles mataram. O presidente falou, então prende todos, prende o capitão, prende o tenente, prende o sargento, prende os soldados que fuzilaram, prende todo mundo. Mataram um homem que eu dei a graça, concedi a graça a ele. Só que os homens apelou, né, irmãos? E aí quando chegou na Suprema Corte Americana, os juízes tiveram que tomar uma decisão. Então eles entraram para dentro da sala, conversaram entre eles, naquelas perucona branca, né, que veste no tribunal. Depois eles saíram disseram o seguinte, julgamento final. O perdão só é considerado perdão quando é aceito pela parte perdoada. E aqueles soldados saíram livres. Por isso que eu falo, irmão, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus não perdoou todo mundo? Perdoou. Mas você aceitou? Você não aceitou, irmão. Você não foi tomar o batismo, você não se arrependeu de nada, continua numa vida porca, numa vida de pecado, de imundície. Então, quando chegar diante do trono branco, o trono branco dirá, você não aceitou o perdão, é condenação. E às vezes não precisa muito, sabia, irmãos? Vou contar um segredo, eu nem devia contar para a pessoa que está aí fora, mas eu vou contar um segredo. São 4 classes de salvo. Tá? A noiva, que sobe no arrebatamento, a noiva de Cristo que recebe o nome dele, toma um batismo correto, ceia correta, vida santa, completa as 5 etapas, justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo, adoção de filho e sobe. Primeira classe. Segunda classe, a virginécia, que são crentes que não recebeu o batismo correto, que não tem a ceia correta, que não está nas ordenanças corretas, mas crê em Deus, crê na Bíblia, vive uma vida ali santa, vai passar na tribulação, morre, mas entra salvo. Judeus, as meninas dos olhos de Deus, a nação de Israel. Vai morrer também um povo lá na tribulação, vai salvar 144 mil para completar o número dos conservos que estão debaixo do trono no 5º selo, clamando pelas almas que já foram mortas desde os tempos lá de trás. É o terceiro grupo. E o quarto grupo, a salvação comum diante do trono branco. Aí que vem o segredo. Você é salvo por uma coisa que você faz, você nem sabe. Quando estive preso, você me visitou. Quando estive doente, você me visitou. Quando estive com fome, você me alimentou. Quando estive com sede, você me deste de beber. Quando, Senhor, fizemos isso por você? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a noiva, os filhinhos que a gente leu aqui. Se você faz algo aos filhos de Deus, você tem potencial salvação, irmão. Qualquer um que fizer a um destes pequeninos, a mim me fizeste. No julgamento do trono branco, naquele dia, suas obras más, as suas obras boas serão colocadas na balança. Você fez algo pelos filhos de Deus, mesmo que você não esteve na igreja, não creu, ninguém te ensinou nada, você está salvo. Porque o pecado, irmão, Deus tirou do mundo todo. Só que as pessoas não querem saber de Deus, irmão.
Então não tem como, irmãos. Tem que aceitar Jesus Cristo, fazer algo para Deus. Como o pastor vive falando aqui, você tem que fazer algo por Deus. O que você faz? Crer. Se você crê, automaticamente a fé faz mover montanhas. A fé vai fazer as obras. Às vezes você era uma pessoa, impiedosa, não perdoava ninguém. Não, a pessoa pisou no meu pé, eu não perdoo ninguém, a pessoa me magoou ali. Eu sou assim, eu sou muito bom, mas fizer alguma coisa comigo, eu não perdoo. Quando o Espírito Santo vem, que você é tomado pelo Espírito de Cristo, a pessoa pode dar até na sua cara, você vira o outro lado. Você abre mão dos seus direitos, você derrama perdão. Tudo bem, você não vai ficar dando todo dia a cara para ele bater, mas você não vai fazer nada contra aquela pessoa. Se ele vier te pedir perdão, eu me irritei, dei em você, desculpa, está perdoado, irmão. Fique em paz. Então, irmãos, vamos seguir. Jesus é a propiciação por nossos pecados. A lei exige sangue, sem o qual não há remissão. Hebreus, capítulo 9, 22. Olha o que diz Hebreus 9, 22, irmãos. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. No mesmo livro de Hebreus você lê que o sangue de bodes e ovelhas não pode salvar nada. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Mas Paulo escreve que aquele sacrifício que o sumo sacerdote fazia uma vez no ano, por ele e pelo povo, toda vez tinha que ser renovado, toda vez tinha que fazer de novo, porque aquele sangue de bode e ovelha era impossível que tirasse o pecado, era uma sombra de uma coisa que havia de vir. Então houve um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve princípio nem fim de dias, não teve pai nem mãe, uma vez só, entrando além do véu, ele ofereceu um sangue, o sangue de Jesus Cristo, no propiciatório, e bum, cessou o sacrifício, irmão, cessou o sangue de bode e ovelha, nós temos o sangue do Cordeiro de Deus agora, é o sacrifício perfeito. Por isso que não há mais necessidade de você matar rolinha, matar pombinha, matar ovelha, matar novilha, matar nada. Você mata a sua natureza pecadora. Você entra morto na água e você sai vivo da água no batismo. Com o nome de Jesus Cristo agora. Bodes e ovelhas não aperfeiçoam, Hebreus 10, 4. Mas purifica a carne, Hebreus 9, 13. Olha só como é que fala aqui, irmãos. Porque o sangue dos touros e bodes e a cinza da novilha aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Era sombra. Carne e sangue não era do reino do céu. Mas olha o que diz o 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então há uma troca de lei. Lá nós tínhamos a lei da morte, tudo tem que morrer. Aqui nós temos a lei da vida. Jesus Cristo traz uma nova aliança. O sangue de bode e ovelha não precisa mais. Você tem o sangue do justo, o Cordeiro de Deus. Por isso que agora, irmãos, não tem pecado mais em nós. Ah, mas irmão, eu falhei, cometi alguma coisa contra um irmão, até mesmo contra Deus. Peça perdão. Simples, Senhor, eu pequei, Senhor. Pratiquei algo contra algum irmão. Se for com o irmão, você vai lá também, pede perdão para o irmão. Mas pede também a Deus. Senhor, eu pequei contra ti, contra a tua palavra. Me perdoa, Senhor. Não quero praticar mais isso, Senhor. Estou arrependido. Ajuda-me, Senhor, a vencer. Aquele que iniciou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia do fim. Então, onde você está falhando, irmão, não se preocupe. Deus vai te dar a força para você vencer isso. Faça a sua parte somente. Aquilo que você dá conta, amém. Aquilo que você não dá conta, entrega na mão de Deus. Deus vai te dar conta. Nenhuma tentação vem sobre você a não ser a humana. E Deus dá o quê? Deus dá o escape. Ah, Senhor, as tentações são humanas, mas não estou conseguindo vencer essa, aquela. Ele te dará um escape. Clame a Ele, irmãos.
Você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a vencer isso. Senhor, me ajuda a vencer aquilo. Senhor, tira de mim essa vontade. Senhor, tira de mim essa natureza. Senhor, tira de mim esse negócio no caminho aqui. Tira essa enfermidade. Tira esse pensamento. Tira essa coiseira ruim. Ele tira, irmão. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, dar-se-vos-á. A gente não pede muitas vezes. A gente fala: pastor, é o seguinte, eu não consigo mesmo, eu não dou conta de vencer isso aí. É meu jeito, eu sou assim mesmo. Mas irmão, você tem que trocar a natureza. Trocou a lei, você não está mais debaixo de sangue de bode, você está de sangue de Deus agora. Então nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Bodes e ovelhas não aperfeiçoam, Hebreus 10:4. Mas purifica a carne, Hebreus 9:13. Mas o sangue de Cristo purifica o espírito, a consciência, Hebreus 9:14. Uma só figura vos salva, a saber, o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação do quê? De uma boa consciência para com Cristo. A sua consciência aponta a coisa errada. Não vou fazer isso porque isso é errado. A sua própria consciência. Por quê? Porque agora você não é mais você. Você pertence a Cristo agora. Você pegou a sua escritura e deu na mão dele. Eu pertencia a mim mesmo, eu era dono de mim mesmo, mas eu peguei a minha escritura de posse e dei nas mãos de Jesus Cristo. Agora eu sou propriedade dele. Quem vai guiar o caminho agora é ele, irmãos. Então somente creia, amém? Confie nele, peça perdão a ele. Nós não somos católicos, você não precisa vir aqui no quartinho, o pastor colocar uma cortina, né, para não ver quem está falando, até parece que o pastor não conhece a voz, né, irmão, de quem está lá. Aí coloca uma cortina assim: pastor, é o seguinte, eu fiz tal coisa, eu fiz assim assado, senhor pastor. Não, irmão, então o senhor vai lá, ora 10 Pai Nossos lá, pega aí, onde se não souber de cor, você lê ali onde está falando ali, o Pai Nosso, 10 Pai Nosso, 1000 Pai Nosso, 10.000 Pai Nosso, vai lá. Não, você não precisa pedir perdão ao pastor, você pede perdão a Deus. É você e Deus, irmãos. O pastor não fica nem sabendo. O que Deus colocou debaixo do sangue não revela nem ao seu profeta, disse o irmão Branda. Se o pastor for revelado, você não, às vezes se for alguma coisa, olha bem o que eu vou falar. Se for alguma coisa muito grave, que escandaliza a igreja, Deus revela para o pastor. O pastor chamar você e conversar com você, tá? E às vezes vai falar assim: mas como que Deus revelou? Um irmão viu e contou. Mas então não foi Deus? Foi, Deus colocou o irmão lá no caminho, viu você fazendo e ele veio falar para o pastor. Deus usou aquele irmão. E as pessoas, desculpa, irmão, Deus pode muito bem aparecer num sonho, numa visão, ou usar uma pessoa. Deus não pode usar pessoas? Tinha uma viúva, vocês sabem a história, uma viúva com um filhinho morrendo de fome, só tinha um pouquinho de farinha, de azeite. Deus desceu lá com uma luz e trovejou lá e fez um monte de vento e coisa e apareceu azeite e farinha. Não, Deus enviou um homem lá vindo assim, com couro de ovelha nas costas, todo empoeirado, todo sujo. Aí ele viu ela e falou assim: mulher, me dá um pouco de água aí. Ela falou: tá bom, toma, vizinho, água. Escuta, dá alguma coisa para eu comer. Não tenho, eu só tenho azeite de farinha ali, eu vou comer com meu filho e vou morrer. Assim diz o Senhor: dá para mim primeiro o bolinho, que Deus vai ter azeite de farinha pro resto da sua vida. Pum! Deus usa homens, irmão. Então cuidado, Deus vai usar homens. Deus usa mulheres. Deus usa o que Ele quiser. Deus é soberano. Mas mulher não pode pregar. No púlpito, mas ela pode chamar a atenção se você estiver errado. A esposa não vai chamar a atenção do marido se o marido andar errado? Claro que vai. E o marido, se estiver errado, tem que falar: eu estou errado mesmo. Porque a igreja é a esposa. A igreja não chama a atenção dos filhos? Se não, desculpa, irmão, Jesus vai ter que descer aqui todo dia numa coluna de fogo e corrigir nós. Não tem um pastor para corrigir aí? O pastor não tem o Espírito Santo nele? Acabou, deixa ele corrigir. Quem corrige nós é o Espírito Santo. Amém? Através de homens, pastores, líderes. Agora, se o pastor estiver errado, se o pastor estiver errado, você deita fora, vai para o pastor correto. Aqui nós temos no Tabernáculo Monte Sião um pastor correto, tá, irmãos? Se você quiser que está assistindo a gravação, quiser conhecer, venha conhecer. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Nós vamos fazer uma oração, irmãos. Irmãos, temos um advogado. Amém? Nós estamos, como o pastor falou aqui, nós estamos no tempo do fim. No tempo do fim. As coisas estão cada vez aparecendo mais próximas, você já viu? Teve lá em 70 uma guerra de Israel, parecia que ia vir, não veio. Depois teve outra em 80, parecia que ia vir, Jesus não veio.
Aí depois em 2000, aí teve aquele presidente que entrou no Iraque, matou aquele Saddam Hussein, fez uma bagunça lá e tudo aquela bagunça, parecia que ia vir, não veio. Aí teve 11 de setembro e Torre Gêmea caindo e bagunça e não sei o quê, e Covid, agora vem, agora Israel de novo. Irmãos, já viu aquela propaganda que tinha antigamente, daquele negócio de fazer barba? Na primeira é tchan, na segunda é tchan, na terceira é tchum. Deus está mostrando, uma hora ele vem, as pessoas não crê, mas está cada vez ficando mais próximo. Isso são ensaios, irmão. Ah, mas não é agora, não sei se é agora ou se não é problema meu, importa que ele vem. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele sabe, ele vem a hora que ele quer. E nós só espera. E nós estamos igual aqueles soldados que na Segunda Guerra, quando lutou no Japão, naquelas ilhas do Pacífico, perderam perna, perderam braço, botaram eles no barco quando a guerra acabou e estavam voltando para os Estados Unidos, e eles vinham no barco e o capitão olhou, e lá de longe vira a Estátua da Liberdade, e falou, olha lá a Estátua da Liberdade. Irmãos, aqueles soldados jogaram as muletas para cima, caíram das cadeiras de roda no chão, vibrando, gritando, porque estavam vendo a sua nação, e nós estamos vendo Israel agora para nós, a Israel celestial, irmãos. Jogue fora as muletas, saia das cadeiras de roda, esqueça as enfermidades, olhe para o alto, o socorro está vindo, irmão. O tempo do fim para nós é bom, para o mundo é horrível, grande e terrível. Terrível para eles, para nós é grande. Qual é o medo do dia do tempo do fim? Eu quero é que venha mesmo logo Jesus. A minha esposa hoje falou para mim hoje lá, tomara que Jesus já venha logo, não aguento mais isso aqui, eu também não aguento mais não. Vem, Jesus, nós estamos te esperando. Aqui tem os filhos de Deus esperando, Senhor. Se quiser vir amanhã, pode vir. Nós estamos de braço aberto para te receber. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, grande Jeová, Criador dos céus e da terra. O Senhor disse um dia, haja luz. E tudo que foi feito se fez pelo primogênito da criação. O Verbo encarnado. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o grande advogado justo e fiel, que através do teu sangue carmesim, perdoou os pecados, nos salvou da morte, Pai, e nos deu a vida eterna, no madeiro do Calvário. Pai amado, a esse Jesus nós clamamos agora, em misericórdia. Perdoa nossos erros, nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, contra os irmãos, contra as irmãs, contra a tua palavra e contra o teu Espírito, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas, dos pastores, dos evangelistas, que temos caminhado errado todo esse tempo, Pai. Mas há um tempo do fim, haverá uma chuva aí, uma chuva final, do derramamento do teu Espírito, Pai, para que nós possamos ter o poder de vencer esse mundo, Senhor. Então somente tenha misericórdia, continua nos guardando, Pai, com anjo ao redor de nós, com o Teu Espírito Santo em nós, nos guardando do mal, nos livrando do laço do passarinheiro, das enfermidades, dos homens mentirosos, das prostitutas, dos assassinos, dos invejosos, de toda obra do maligno, Pai. Livra nós, guarda nós, Pai, e nos socorre nos momentos de aflição. Pai amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos debaixo do nome do Teu Filho amado, o nosso grande advogado, Pai. O sangue carmesim dele foi derramado no madeiro do Calvário para nos dar a salvação. É a nossa expiação, é a nossa propiciação dos pecados, Pai. Então somente tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Abençoe esse pequeno ministério aqui, Pai, do Tabernáculo Monte Sião. Ajuda os obreiros que estão chegando agora, Pai. Ajuda, Pai, os novos líderes de cântico. Ajuda, Pai, os obreiros. Ajuda, Pai, os irmãos, as irmãs, para que nós possamos ter aqui todo o ministério profético de Deus, que é reservado a esta palavra no tempo do fim, Pai. Para que nós possamos santificar a nossa igreja, para subir e encontrar com o Senhor nos ares, Pai. Ajuda nós, Pai, nos sermões. Ajuda nós nas orações, Pai. Ajuda nós nos evangelismos. Nos outros salões ali onde a Tua palavra estiver sendo pregada, ajuda nós, Pai. Ajuda os demais pastores que pregam a Tua palavra, que creem no Teu profeta, Senhor. E, Pai, nos dá a vitória naquele grande dia. Quando vier a grande tentação sobre esta terra, será um pouquinho de tempo só, que sua noiva será testada. E nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja em nós, e que possamos passar neste grande teste, não negar o Teu santo nome, para subir no arrebatamento, e reinarmos com o Senhor na eternidade.
Pai amado, abençoa cada irmão e cada irmã. Nós te agradecemos por tudo, principalmente pelo perdão dos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.